Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Café com Emergência e hoje eu tô aqui num episódio muito especial. Eu tô aqui com o Lucas Jorge, que basicamente é meu R igual na residência e nós dois estamos há poucos dias, algumas semanas, de terminarmos e nos tornarmos emergencistas. E eu trouxe ele aqui hoje, chamei, convidei para esse papo para gente conversar, porque durante esses 3 anos a gente sempre esteve junto, criou uma amizade muito bacana e nada mais justo do que agora nesse final de residência a gente revisitar toda essa trajetória, a gente analisar pontos positivos, pontos negativos, o que que a gente leva de tudo isso que a gente passou e também pensar aí no planejamento futuro, o que que vai ser daqui pra frente. E aí, meu irmão, como é que você tá? E aí, Fer, beleza? Maior prazer estar aqui, podendo falar com você aqui no Café com Emergência. Uma honra aqui podendo estar dividindo aqui algumas palavras e um pouco da experiência que a gente passou nesses 3 anos juntos aí como residentes, né? Vamos ver o que eu posso trazer aqui de contribuição, o que que eu posso trazer de informação. Estou aí para a gente poder bater um papo. Irmão, para começar a nossa conversa, eu tô aqui armado com duas coisas que eu sei que você gosta muito. A primeira é a camiseta do Corinthians, vai Aí Corinthians, sim, vai e, Corinthians. e a segunda é o cafezinho. Cara, a gente sempre, desde o começo da residência, sempre paramos e tornamos esse momento muito especial e espero que continue daqui pra frente. O que que você tá tomando aí hoje? Tô, tô tomando um cafezinho aqui, tô tomando o café que você trouxe já em alguns episódios atrás. É um café chamado Lima Café. É o café, inclusive, do meu sogro, né? Então, diga-se de passagem, é um ótimo café. É um café que ele é um blend e ele tem uma Não tem como essência falar mal, né? principal. Pô, se você falar mal do café do meu sogro, acabou, né? Aí não tem condição, Acabou. né? Mas é um café que ele se pauta muito em ter um sabor ali de lima, por isso chama Lima Café, um lima da Pérsia. Então, um café bem saboroso, um café de torra média, mais ou menos ali uns 84, 85 pontos ali, um ótimo café. Um ótimo café para o dia a dia, assim. Tenho tomado ele já com uma frequência maior e gosto bastante dele. E você, o que que você está tomando de café aí? Primeiro eu queria te agradecer porque você e a Cris que trouxeram pra mim, né, uma amostra de presente. Realmente é um café espetacular, cara, muito gostoso. Inclusive, seu sogro é um cara muito gente fina e que eu quero trazer aqui no podcast para conversar um pouquinho sobre café. Mas hoje eu tô aqui tomando um cafezinho do Moka Club. É um Catuai vermelho, perfil sensorial sorvete de chocolate e avelã. É E lá da aí, é Mantiqueira de bom? Minas, cara. Gostoso. Gostoso? Café encorpado. Passei ele na Aeropress hoje, bem encorpado. Vale a pena. O meu eu Irmão, extraí, não falei, eu extraí na V60 hoje. Fiz uma extração na V60. V60. Geralmente eu uso o V60, mas hoje eu quis fazer na Aeropress. Mas show de bola para acompanhar o nosso papo aqui, esse cafezinho. Eu queria começar pedindo para você se apresentar e contar um pouquinho da sua história para quem não te conhece aí. Fala de onde você veio, é, da onde você decidiu fazer medicina, da onde que apareceu depois a medicina de emergência. Conta um pouquinho pra gente. Cara, o café, só para terminar o café foi fundamental para a gente, principalmente no R1, né? Eu lembro quando a gente estava, depois de principalmente uma manhã extenuante, de muito serviço, muito trabalho, a gente fazia aquela profilaxia de delírio, pegava um cafezinho e passava 5 minutos no sol tomando um cafezinho ali, vendo um pouquinho o dia ali, trocando uma ideia de algo que não tinha relação com a sala de emergência. Pô, deu até uma nostalgia boa aqui dessa época. No R1 a gente fez isso muito, né? A gente acabando fazendo mais, mas não que a gente não tenha feito isso durante a residência, né? Então, Mas te meu nome é falar, Lucas, fala, desculpa te interromper aí, irmão, mas se tem uma coisa que o R1 precisa aprender a fazer é saber passar um café, né? com certeza. Faz parte, acho que, da grade curricular do R1 tá lá. Passar bem o café, não é só passar o café, passar bem um café, né? Sempre manter ele armazenado, quentinho, né? De preferência não pingar nada nele, açúcar, melado, nada, nada, Exatamente. café é café. Tem uma regra que o R1 tem que seguir, né? Um padrão, né?
Exato. Bom, meu nome é Lucas, eu sou lá do Mato Grosso, eu sou lá de Cuiabá, nasci em Cuiabá. Morei em Cuiabá até os meus 18 anos, fui morar em Curitiba, fiz cursinho em Curitiba, depois fui morar e fazer faculdade no sul de Minas, em Alfenas. Fiz faculdade em Alfenas e hoje me encontro em São Paulo. Minha jornada de mudanças de vida e de cidades foram essas, né? A medicina em si, ela é algo que eu sempre gostei de prestar cuidados. Então, fez muito sentido a vida toda pensar em fazer medicina, em prestar cuidados, em levar o cuidado para o próximo. Algo que sempre que, mesmo fora da área de medicina, algo que eu sempre gostei muito de fazer, em poder prover o melhor para o outro. Então, fez total sentido fazer medicina nesse sentido. Como todo menino, eu queria ser jogador de futebol, a maior parte, né? Então, na verdade, não foi Irmão, a foi por medicina. pouco, né? Ah, foi, né? Eu arrebentei dois cruzados, né? Minha patela já era, né? Perdi uma perna, tô brincando. Esse é o migué de todo cara que não virou no mundo da bola, né? Sempre tem uma lesão, sempre tem um joelho, sempre tem um quadril lá que não dá, o ombro sai do lugar, mas comigo não teve nada disso, não. Eu não era Ou é bom o mesmo, Magrão. empresário, né? O empresário que não era bom, né? É nada, eu não era bom mesmo, Magrão. Eu era um cara muito trabalhador, era um jogador muito operário, eu não era habilidoso. Então, a ideia é que, de fato, não ia virar mesmo, então, quando eu tive a oportunidade de investir mais tempo e qualidade de estudo para poder passar em medicina, foi quando eu foquei mais aí na parte de vestibular e medicina. Passei em Minas, fiz faculdade em Minas Gerais. Lá em Minas, eu acabei optando até muito cedo pelo que eu queria fazer como especialização. Eu queria fazer ortopedia, uma área que eu sempre gostei muito e até hoje eu gosto muito, eu valorizo muito a área de ortopedia, gosto bastante. É uma área em que eu me via muito, porque foi meu primeiro contato médico em si. Não tem ninguém da família que é médico, que está integrado na área da saúde. Então, minha primeira oportunidade que eu tive foi de assistir uma cirurgia de uma prótese total de quadril. Então, meu primeiro contato com a medicina foi esse, dentro do centro cirúrgico. Então, E eu já diga-se fiquei de passagem, totalmente até para quem enviesado. não gosta de cirurgia, é uma cirurgia legal de acompanhar, né? É uma cirurgia legal, para mim é uma das cirurgias mais bonitas da medicina, viu? É uma prótese total de quadril, eu acho muito legal. Então, foi uma cirurgia que, naquele momento, foi muita novidade, foi uma coisa muito diferente estar dentro do ambiente de centro cirúrgico, ter um contato médico ali. Então, eu gostei muito daquilo e coloquei na minha cabeça que eu ia fazer ortopedia, até porque eu entendia que eu tinha habilidades que poderiam ser recrutadas pelo ortopedista, né? E aí, a faculdade toda eu passei fazendo trabalhos científicos, liga acadêmica, desenvolvendo tudo que eu podia desenvolver dentro da área, pensando mais na parte de ortopedia. E aí, o que que acontece? Eu sou o primeiro filho da pandemia, eu formei em 2000, início de 2020. Então, eu fui a primeira turma que caiu direto no mercado com o Covid-19. Então, isso mudou muito a forma de pensar e de ver a medicina também, porque era um formato da medicina que estava totalmente deturbado, né? E estava muito diferente daquilo que a gente aprendeu na faculdade, no internato. Então, você via aquelas leitos de pacientes intubados, hospitais de campanha, enfermaria, semi-intensiva, tudo basicamente confluindo para tratar o paciente com Covid, que era o que precisava naquele momento. Então, isso me despertou muito curiosidade do paciente crítico. Isso me despertou muita curiosidade de entender um pouco mais de droga vasoativa, de ventilação, de intubação, de manejo desse paciente crítico, não só de manejo de via aérea desse paciente respiratório da Covid-19, mas de uma forma hemodinâmica como um todo, sabe? Tive a oportunidade de ter pessoas ao meu lado que me instruíram, que me levaram a trabalhos diferentes e que me acabei tendo eles como um trampolim para poder trabalhar numa semi-intensiva e numa intensiva, que é onde eu acabei encontrando mais esse paciente crítico e me encantando mais pela gravidade desse paciente e fazendo total sentido na minha vida a partir de então mudar o rumo, o desfecho desse paciente ali no momento mais crítico da vida dele. E eu fiquei para definir se eu faria intensiva ou se eu faria emergência. A emergência em si é uma área que eu tinha pouco conhecimento. Intensiva você ainda ouvia falar mais, porque a gente tinha na faculdade estágios dentro da UTI. Mas eu tinha até estágios na emergência, não era com médico emergencista, mas não tinha aquele flow de emergência, sabe? Era algo muito mais clínico
e era um ambiente em que eu não me sentia à vontade para poder tirar as minhas dúvidas, para perguntar, para poder estar na verdade na emergência. Era um ambiente em que eu não me sentia naquele momento tão bem acolhido para poder pensar que aquilo fosse ser uma especialidade verdadeiramente, que eu fosse seguir o rumo e fosse traçar ali meu caminho de vida pensando nisso. E aí entra uma figura muito importante de um grande amigo meu, chamado Rafael. O Rafael Frenha é um cara que ele foi egresso do Santa Marcelina de Medicina de Emergência. Então, ele que falou, ó, eu faço uma especialidade que é assim, 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 e já que você gosta de paciente crítico, eu queria te apresentar essa especialidade, queria te apresentar onde eu faço residência, queria te apresentar como que funciona a minha rotina, e você entender que emergência não é só plantão, e você entender que emergência é muito mais além do que você ir lá e dar um plantão, do que você saber passar um central e entubar. Na verdade, isso aí é a pontinha da pontinha do iceberg. E aí ele me levou para conhecer o serviço de emergência em que ele trabalhava e principalmente o Hospital Santa Marcelina, que é a nossa casa onde a gente faz residência hoje. E lá, ali sim, eu tive uma virada de chave muito grande, pensando que seria uma baita oportunidade estar participando desse projeto, porque eu considero e considerei assim que eu entrei a medicina de emergência como um projeto. Não algo 100% consolidado, 100% reconhecido por todas as suas especialidades e por todas as áreas, mas sim um projeto em que eu via que era muito importante ter pessoas empenhadas nele, porque hoje você vai num pronto-socorro, numa sala de emergência, a chance de você encontrar um médico emergencista ou de fato alguém capacitado para lidar com emergências é muito baixa, ou na verdade é mínima a chance de você encontrar. A chance de você estar lidando com alguém ali que é recém-formado, ou que tem uma experiência vaga, ou que está ali por puro intuito financeiro, por ser um plantão que remunera melhor do que outros plantões, é, não faz sentido não ser um emergencista lá. E eu entendi que eu estava pronto para fazer parte desse projeto e brigar pela especialidade no intuito de fazer ela ser cada vez mais reconhecida. E muito disso veio no congresso que eu fui lá em 2022. 2022, antes de entrar na residência, a gente é da turma de 23, né, irmão? Em 22 eu fui no Congresso Brasileiro, ele é um congresso bienal, foi em Florianópolis, e lá que eu entendi o que estava sendo discutido, como que estava sendo posicionado no mercado emergencista, conhecer outros emergencistas, conhecer pessoas que estavam cursando emergência, poder conversar com essas pessoas, entender que elas pensam, o que que elas imaginavam do mercado, o que que elas imaginavam financeiramente do reconhecimento da especialidade, como que elas viam esse projeto em si da medicina de emergência, e naquele momento eu me senti muito acolhido. Eu me senti que eu fazia total parte daquele pessoal, daquele congresso, eu me senti muito incluído com as ideias e com aquilo que estava sendo discutido, e eu estava muito feliz também de estar escutando aqueles temas e muita curiosidade de querer estudar aqueles temas, de querer saber mais, de querer entender mais de porcos, de ultrassom, que era uma coisa que eu nunca tive contato nenhum na faculdade, que é uma ferramenta essencial para a gente e que muda muito a nossa conduta. Então eu fui muito feliz nesse congresso. E nesse congresso foi uma baita virada de chave para eu poder, de fato, bater o martelo e falar: é medicina de emergência que eu quero, é intensiva, é uma área importante, é uma área muito bonita, é uma área de continuidade de cuidado daquilo que o emergencista faz, mas o que mais combina comigo, principalmente com o meu perfil, é medicina de emergência, então vamos para cima. Então foi por parte desse meu colega que me apresentou, o congresso foi fundamental e conhecer serviços de emergência também e conversar com emergencistas. Até hoje a gente carece muito de médicos emergencistas como figura de espelho mesmo, de referência para a gente. Então, quando a gente acaba tendo contato com mais chefes, com mais preceptores em si, mais médicos emergencistas, né? Eu falo preceptores e chefes porque eu ainda tenho a cabeça de residente, né, Magrão? Ainda estamos terminando ainda, falta 20 e poucos dias. Mas a ideia de você ter mais referências, isso ajuda muito a gente na tomada de decisão, né? Ver que as coisas estão caminhando e que estão dando certo. Então foram tudo isso que me motivou a fazer medicina de emergência, sabendo que era uma especialidade muito desafiadora, que não era uma especialidade que já estava aí caminhando a largos passos aí no mercado de trabalho e dentro da medicina como um todo, né? E, cara, muito da gente não ter essa figura do emergencista é porque
Você para pensar, na minha faculdade, no corpo docente da minha universidade, não tinha nenhum. Eu acredito que até hoje é difícil de ter, assim, como professor, até pensar no ciclo básico ali, tá dentro da sala de aula, dando aula sobre emergência mesmo, né, por um emergencista. Geralmente você não tem isso, né? Então a gente não tem essa figura. Quando a gente passa a ter contato, eu acho que na minha, no meu caso foi no internato que eu comecei a ter contato, porque lá no Grajaú abriu uma residência de medicina de emergência, o pessoal da USP rodava na cirurgia geral lá e eu comecei a ter contato com eles, mas se não fosse pela vivência prática ali, a gente não teria. E quando você foi prestar a prova de medicina de emergência, eu lembro que você me falou que você tinha um objetivo bem definido. Você queria o Santa Marcelina. E, cara, qual que é a sua ligação, assim? Por que que você mirou lá e você falou assim, cara, eu vou pra lá e me diz aí, hoje, depois de 3 anos, acertou no X? Com certeza. O X foi muito bem feito e o X foi muito pensado também. Não foi algo que eu agi na emoção, algo que eu prestei na emoção e entendi que talvez eu coubesse naquele serviço. Foi algo muito bem pensado. Quando eu defini que eu queria medicina de emergência, eu fui conhecer alguns serviços de emergência e fui estudar um pouco mais sobre o que que era a especialidade da medicina de emergência. Como você falou, se a gente não tem um chefe, um preceptor, alguém na faculdade que você olha e fala, pô, esse cara é emergencista, você não vai conhecer a especialidade. Hoje, lá na Unifenas, eu fiz Unifenas, tá? Em Alfenas. Hoje, lá na Unifenas, eu sei que tem um chefe lá, muito bom, um chefe hoje, que ele é emergencista titulado, mas ele é um cara muito bom, muito proativo, e que eu acho que isso tende a mudar a visão, principalmente dos acadêmicos que rodam com ele, de ver a capacitação e quais são as habilidades que o médico emergencista tem, né? E quando eu fui no Santa Marcelina, quando eu pisei no Santa Marcelina, eu tive uma identificação muito grande. A hora que eu entrei lá dentro, eu lembro que eu senti uma coisa, assim, de muito de pertencimento lá dentro. E a hora que eu cheguei lá num momento em que talvez a emergência estivesse funcionando num fluxo diferente por conta do Covid. Toda aquela nossa sala amarela que hoje tem, ela era uma sala de UTI Covid, a sala de emergência era uma UTI Covid, a gente tinha um choque pequeno para atender, na verdade, os pacientes que chegavam lá da rua. Então, mesmo assim, vendo que era uma quantidade de paciente muito mais que parecesse uma UTI, quando chegava um paciente de emergência, eu via que o treinamento dos residentes que estavam lá era um treinamento muito voltado para poder atacar aquele paciente no momento mais crítico dele e deixar ele compensado da melhor forma possível. E aquilo fez total sentido na minha cabeça quando eu vi. Eu passei 2 a 3 dias, passei 3 dias indo no Santa, e aí, consequentemente, vi alguns atendimentos sendo acontecidos, e coloquei na minha cabeça que eu tinha que ir para um local beber da fonte. Então, como São Paulo foi o primeiro local que foi aberto à residência de medicina de emergência, juntamente do Ceará e do Rio Grande do Sul, que foram pioneiros, onde à época a residência não era formalizada ainda, de 3 anos, não tinha ainda o aval da Abramed, porque não existia, né? Eu entendia que eu tinha que ir para um desses lugares. Ou eu tinha que ir para Fortaleza, no Ceará, ou eu tinha que ir para o Rio Grande do Sul, ou eu tinha que ir para São Paulo. E São Paulo, a primeira residência da cidade de São Paulo foi o Santa Marcelina. Então eu entendi que também eu teria que ir para um local onde já está mais acostumado todos os profissionais a viverem com o médico emergencista, a lidar com a emergência, a ter um local onde tinha um fluxo mais bem definido. Então a ideia foi ir embora de Minas Gerais e poder ir para um local onde eu pudesse beber de fato da fonte, da onde estava acontecendo, da onde estava tendo maior movimentação, da onde estava chegando as principais informações e recursos para a medicina de emergência, para um dia, se desse certo, pudesse sair de São Paulo, sair da onde quer que eu tivesse escolhido e poder voltar para algum outro lugar. Mas eu tinha essa necessidade de ir para um local específico. E quando eu fui para o Santa, ali foi a decisão mais assertiva que eu já tive, sabe? Esses 3 anos de residência, com certeza, se tivessem sido em outra instituição, em outro lugar, não teria sido a mesma coisa. Eu acho que a gente combina muito com o perfil do Santa em si, e aquilo que eu não combinava, eu passei a combinar para entender como que seria essa residência. Então, eu fui muito feliz e sou muito feliz lá no Santa fazendo residência. E foi uma escolha muito pensada. Passei em vários outros lugares, mas a ideia foi sempre, assim que o São Paulo me chamar no Santa, eu vou para lá. No ano anterior, eu tinha até passado em duas outras instituições,
mas eu entendia que não era o momento de eu entrar, seja por uma questão de maturidade, ou seja por uma questão de fato de poder ter a oportunidade de escolher onde eu queria fazer. E aí me preparei mais um ano e tudo deu certo e a gente entrou aí em 2023 no Santa. Legal. Cara, bacana ouvir você falando isso, porque primeiro eu acho que eu lembro algumas coisas assim. O fato que você falou do pertencimento foi uma coisa que eu senti muito também quando eu entrei lá. E era um serviço que eu não conhecia, né? Diferente de você, antes de prestar a prova, eu definitivamente não conhecia. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção era a proximidade das pessoas. Então, a gente sempre via R1, R2, R3, a gente conhece todo mundo, a gente tá sempre próximo dos coordenadores, dos supervisores do programa, sabe? E o fato de como foi estruturada a nossa escala no R1, para a gente sempre rodar com outros residentes juntos, foi muito bom. Eu acho que é até o que eu queria puxar um gancho agora, que é falar sobre amizade, cara. E que desde o primeiro momento, desde a primeira semana, a gente se encontrou ali e a gente nos conhecia e a gente embarcou nisso que é a residência médica, que é considerada aí a entrevista de emprego mais longa da carreira de um médico, né? E a gente fortaleceu cada vez mais a nossa amizade. A gente entendeu a importância que isso teria nessa trajetória. Não só pensando profissionalmente na questão de se ajudar no dia a dia e tal, mas a passar por tudo isso que seriam esses 3 anos que a gente sabe quantas dificuldades que tem, né? E cara, como é que foi pra você mudar pra São Paulo, né? Porque você saiu de uma realidade de outra cidade. Eu já estava morando aqui, já conhecia um pouquinho dessa loucura. Mas você veio pra cá, sua família não é daqui, você não tinha nenhum background aqui de pessoas pra te ajudar. E aí você chegou e, pum, te jogaram lá dentro do Santa Marcelina. Se vira aí, Foi, cara. foi. Acho que o Santa, diferente de outras instituições, pelo processo seletivo ser do Sul São Paulo, é um processo seletivo amplo em que você traz muitas pessoas do Brasil todo para poder prestar essa prova, porque tem uma quantidade enorme de instituições que ela abrange, né? Hoje em dia tem o Enare, que é uma outra grande prova, que se parece muito com o Enem, se parece muito com uma grande prova unificada, mas a princípio, quando a gente prestou a prova do Santa, o SUS era o maior processo seletivo que existia. O Enar ele passou a ser talvez hoje o maior processo seletivo, mas o SUS era o maior daquela época. Então, o que que isso traz? Não só para a medicina de emergência, mas para o Hospital Santa Marcelina, tem uma quantidade de gente do Brasil inteiro lá. Lá é muito cosmopolita o Santa Marcelina. Você vai nas enfermarias, você vai no PS, você vai em todos os setores, você encontra gente do Brasil inteiro, do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul. Muita gente vem fazer Santa Marcelina. Então, quando isso acontece, existe uma troca de cultura, uma troca de experiência muito grande entre as pessoas. E existe também um excesso de afinidade também. Porque essas pessoas, boa parte delas estão longe de casa, estão fora de casa, boa parte delas colocaram na cabeça que, da mesma forma como eu, tinham como um propósito maior mudar-se para uma cidade maior, e passar pelas adversidades que São Paulo vai te colocar. São Paulo é uma grande escola. Esquecendo a medicina de emergência, esquecendo a residência, morar em São Paulo é uma grande escola. E eu queria passar por isso também. Eu entendia que era uma baita virada de chave que eu teria. Então, vir para São Paulo foi um movimento em que muita gente vai para Santa Marcelina fazer, muita gente abre mão de estar com a família, de estar no teu conforto, de, às vezes, quem já está trabalhando pleno como médico, deixar de ganhar financeiramente aquele valor e pagar para fazer residência. Porque a gente fala da bolsa de residência, né? Ah, a bolsa é tanta, a bolsa é tanta, mas a gente paga para fazer residência. Porque essa bolsa, infimamente, na realidade de São Paulo, no custo de vida de São Paulo, ela vai abranger parte dos seus custos. Pelo contrário, a bolsa ela vai custear minimamente os seus custos aqui de vida em São Paulo. Então, quando você vem para São Paulo, você paga para fazer residência em São Paulo. Com certeza, com a bolsa de residência que eu tenho, se eu morasse numa cidade do interior, uma cidade pequena, ela poderia suprir esse custo, mas em São Paulo não. Então, todo mundo que vem para São Paulo vem nesse sentido de cooperar.
Então, dentro do Santa Marcelina, eu tive muito essa sensação de cooperação entre as pessoas, de você ter esse contato mútuo com todos, com culturas diferentes, com pessoas diferentes, com pessoas que estavam abertas a fazer amizades, porque essas pessoas vieram sozinhas da onde elas vieram. E isso causa uma proximidade muito boa. Isso faz com que você tenha um ambiente relativamente mais saudável. Não é uma regra isso, mas você tende a ter um ambiente mais saudável pensando nisso. Por quê? Você vai se submeter a fazer residência. Você vai se submeter a ficar 60 ou 60 horas mais dentro daquela instituição. Quantas vezes no ano você vê a tua família, se você é de longe? Quantas vezes no ano você vê teu pai, tua mãe, tua avó, teus irmãos? E com certeza você vai ver muito mais aquelas pessoas do teu convívio diário do que provavelmente a tua família. Então, nada mais justo do que com aquelas pessoas mais próximas você tratar elas como um certo parentesco, uma certa familiaridade. Então, dentro do Santa, o que eu vejo muito que ajudou nesse período de residência, nesse período que é um período sabático, é um período difícil, é um período de a gente abdica de muita coisa fazendo a residência, essa união, essa ideia de você ter essa convivência saudável é uma coisa que auxiliou muito, sabe? Falei do hospital como um todo, mas dentro da medicina de emergência, a ideia é mais intensa ainda. Por sermos uma especialidade em si nova, uma especialidade em que, querendo ou não, no primeiro momento em que ela surgiu como uma certa dissidência das outras especialidades e ocupou um espaço de cada especialidade e que no primeiro momento não foi muito bem visto. Hoje em dia a gente já tem uma mudança de visão, principalmente das pessoas mais antigas. Hoje quem é mais novo entende muito bem o posicionamento e a ideia do médico emergencista, mas aqueles mais conservadores tinham uma certa dificuldade. Então, quando você passa por isso, você entende que você tem que ser uma especialidade unida. Você tem que ter uma coesão entre os especialistas para que vocês andem juntos e para que todas aquelas ideias, ideais, coisas que você tende a pensar que vai precisar ter um apoio maior, isso acaba acontecendo. Só que isso só acontece por união. Então, desde sempre, quando eu entrei na medicina de emergência, eu sempre vi como uma área muito coesa, muito unida. Não que fosse muito família, mas que fosse muito coesa, muito vou ajudar o outro, vou ajudar o profissional, vou ajudar meu R menos, vou ajudar meu R igual, pô, vou ajudar meu R mais, porque a ideia é o quê? Quero que esse profissional, a partir do momento em que ele seja formado, em que ele termine a residência, ele caia pleno no mercado e seja um profissional capacitado para fazer aquilo que a gente acredita que consiga fazer. Então, a gente seja exemplo da nossa especialidade. Então, sempre houve essa ajuda mútua dentro da residência entre a nossa especialidade. Então, você rodar dentro da sala de emergência ou em outros estágios, vendo a figura do R1, do R2 e do R3 ao mesmo tempo, você consegue ver escalonado isso dentro da sala e você vê que com funções diferentes, todos se ajudam. Então, isso com certeza foi um grande diferencial para entender que esse caminho, essa jornada seria um pouco mais fácil do que seria em outros lugares. Converso com colegas de outros serviços, colegas que fazem residência de medicina de emergência em outros serviços, e nem sempre é assim. Mas a tendência é que seja uma especialidade que seja muito coesa e muito unida, né? A gente teve a oportunidade, eu, você, de poder no R1 permanecer 6 meses dentro da sala de emergência juntos. Isso é uma baita convivência, um tempo enorme de convivência juntos dentro de um setor crítico do hospital, né? Em que se a gente não tivesse jogo de cintura e não tivesse uma afinidade, com certeza seria muito, muito difícil trabalhar. Não só entre nós, mas entre todos os outros profissionais, né? Então, muito vai de o perfil do Santa, o perfil da nossa especialidade e como foi o comportamento nesse período de 3 anos da residência que influenciou a deixar isso um pouco mais leve, né? Porque a nossa área é uma área que a gente faz, na verdade, o que os nossos colegas médicos não gostam de fazer, né? Então, a gente faz o que eles não querem fazer, o que eles basicamente entendem que não é o trabalho deles. Eles querem se subespecializar dentro da área deles para não ter que ficar dando plantão, para não ter que lidar com transmissão de más notícias, para não ter que falar de óbito com familiar, para não ter que assinar uma DO, para não ter que passar por nenhum momento crítico, por não ter que tomar decisões difíceis em curto espaço de tempo, porque é difícil você ter que tomar essa postura de tomada de tomador de decisão.
Então, tudo isso influencia em que a gente gosta de fazer o que outras especialidades não gostam de fazer. Então, a gente tinha que tomar isso para gente dentro da medicina de emergência. E no Santa Marcelina, eu entendo que a gente tem esse espaço para poder ser esse tomador de decisão e aprender a fazer isso lá. Então, acredito que essa convivência nossa, principalmente eu e você, a gente acabou se encontrando muito cedo, né? Isso foi muito bom. Eu lembro na primeira semana de apresentação nossa da residência, a gente almoçando junto, a gente, pô, já começando a trocar algumas figurinhas, algumas coisas que você já sabia, que você já tinha visto da especialidade, coisas que eu nem imaginava que era do escopo do emergencista, e ali a gente ia aprendendo juntos, e com certeza com os nossos R+, como referências ali naquele principal momento, ajudaram muito a gente, né? E transmitiram essa ideia de que a gente tinha que ser muito cooperativo, não só com nós, mas com as outras especialidades também. É, eu lembro de muitos e muitos momentos, cara, e de coisas que facilitaram todo esse processo, assim, da residência, né? Que nem você falou, cara, a gente tá vivendo uma realidade ali que é sempre muita coisa ao mesmo tempo, demandas graves, decisões rápidas, é, mexe muito com o emocional, mas muitas vezes a gente nem sente isso. E a minha percepção, olhando para trás, é do quanto que esses momentos que a gente teve durante a residência tornaram tudo isso mais leve. Então, a gente sempre combinava de almoçar junto. A gente sempre combinava de tomar o cafezinho junto. De 15 em 15 dias no R1, tava juntando eu, você, Vitor, Gui, todos nós ali somos muito próximos, né? Nós cinco ali, a Mari também. Mas, cara, isso daí pra mim foi uma coisa que marcou de uma forma muito positiva, assim, né? De estar lá na sala, tá olhando para o lado no atendimento de um paciente grave e ver que você estava lá, ver que o Vitor estava lá e conseguir durante o dia parar em algum momento e fazer uma brincadeira, fazer uma piada, brincar com tal coisa, deixar o clima mais leve, porque eu fico imaginando se não tivesse isso, né? Que nem você falou. Eu acho que nos últimos 3 anos, vocês foram as pessoas que eu mais vi na minha vida. Inclusive, mais do que meus familiares, que também, assim como os seus, moram longe. Então, cara, isso pra mim foi algo muito bacana e que eu levo muito como um aprendizado mesmo da residência e que para mim é uma gratidão enorme assim. E eu queria aproveitar de falar isso para puxar um gancho sobre o R1, né, já que a gente está falando isso. Porque, cara, eu vi você chegando ali no hospital e eu sempre fiquei muito feliz de ver a sua empolgação com a medicina, cara. Não só com a emergência, mas com a medicina, assim. E o quanto que você era proativo. Na minha opinião, cara, essas são duas características principais para um R1. Assim, eu acho que o R1 ele precisa ser respeitoso, ele precisa ser proativo, sabe? Ele precisa ser pontual e ele precisa querer aprender, cara. Acho que o cara não tem que chegar lá sabendo, mas ele tem que ter essas outras características. E isso era uma coisa que eu via sempre em você, assim, e que me inspirou e me inspira até hoje. Como é que você vê que eram características ou que são características boas, assim, para um R1, para alguém que está entrando hoje em dia, que vai cair nesse mundo que é totalmente diferente da faculdade, né? O que você acha? É assim, a proatividade em si, ela vem muito daquilo que você vê como necessidade também, né? Eu, como você, como o Gui, como o Vitor, a Mari, eu não me recordo ao certo, eu digo a gente que somos nossos R iguais, e até um caminho da própria medicina de emergência tende a trazer pessoas que já trabalharam há algum tempo. Então, não é incomum você olhar os nossos R-, por exemplo, e ver que boa parte deles antes da residência já trabalhou, né? Nem que seja 6 meses, um ano. Os nossos R1s também trabalharam aí 6 meses, um ano, boa parte deles. Ninguém entrou recém-formado aqui e chegou de sopetão aqui na sala de emergência do nada.
Isso serve como uma certa maturidade quando você tem proatividade para você querer aprender as coisas. Porque eu já estive do outro lado, assim como você, assim como os outros, de estar dentro de um plantão e falar assim: nossa, como eu queria saber fazer isso, como eu queria aprender a fazer isso. Eu sei que eu não sei isso, e eu sei que se eu soubesse, com certeza meu paciente poderia ter um desfecho melhor. Então, quando você fica trabalhando essa ideia de que você tem que aprender, você pode aprender, que você às vezes poderia ter aprendido mais na faculdade, quando você entra com essa cabeça na residência e é te ofertado essas possibilidades de aprendizado, você abraça elas, não tem como. Porque eu queria muito aprender a mexer no ultrassom, um dia que qualquer pessoa ligava o ultrassom e ia lá para ver. O dia que eu queria saber, o dia não, né? Sempre quis aprender eletrocardiograma, tinha muita dificuldade com eletrocardiograma. Então, toda vez que tinha eletro, alguém discutindo eletro, eu ia lá ver por conta de vontade de aprender, de conhecimento, porque eu já senti falta desse conhecimento previamente. Então, quando você trabalha e sente a necessidade do conhecimento e você acaba estando diante de alguém que está disponível para te ensinar, porque essa é a intenção da residência, é que seja um programa supervisionado. Esse programa de residência, ele tem que ter um preceptor instruído, em que ele tem habilidades para conseguir ensinar o residente, em que o R3 ou o R+, ele tem habilidades também de transmissão de conhecimento. Então, isso ajuda muito, porque não adianta também você estar com sede de conhecimento, ficar buscando conhecimento, e toda vez que você for perguntar alguma coisa, alguém manda você estudar e trazer essa informação para você. Não é sempre assim que funcionam as coisas. Vai ter momentos em que isso vai acontecer, mas é muito interessante quando você quer aprender, a pessoa está disposta a ensinar. Então, a proatividade vem muito pensando nesse intuito de eu já sentir falta desse conhecimento, e hoje que eu tenho a oportunidade de ter contato com esse conhecimento, eu quero aprender ele, eu quero poder absorver esse conhecimento. Então, a habilidade de proatividade vai também muito das características daquilo que eu passei pensando em atlética, por exemplo. Quando eu estive na atlética, na faculdade, eu fui 5 anos da atlética. E sendo da atlética, você tem que ter uma habilidade que é proatividade. Não tem como. Ainda mais eu que não mexia com festa, minha atlética não era voltada para a parte de festa, era uma atlética, é lá de Minas, mas muito voltada para a parte do esporte, a mentalidade do esporte, que é uma das mentalidades que as atléticas de São Paulo têm. Então você tem que ter muita proatividade e resolutividade nas coisas que você faz. Então isso ajudou muito também no R1 a eu pensar como se fosse ali. Ter tido essa experiência prévia de atlética, na atlética, foi fundamental para eu poder pensar da forma como eu penso também no início da residência. Porque a atlética te traz desafios e te traz coisas que a faculdade não vai te trazer. E ela não vai te oferecer essas oportunidades de gestão, de você poder lidar com as pessoas, de liderança e de proatividade. Que eu acho que todas essas são habilidades inerentes ao médico emergencista também, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a ideia do R1, você falou de proatividade e falou de Eu falei de empolgação, falei de educação. empolgação. Pô, eu acho que o residente, o R1, se ele não entrar empolgado, ele tá errado, cara. Ele tem que entrar empolgado, mesmo que ele entenda que aquilo seja um mal necessário e que ele não queira fazer aquilo. Ah, mas eu vou fazer uma especialidade que é pré-requisito, sei lá, vou fazer cirurgia porque eu quero fazer cirurgia vascular. Pô, você tem que estar empolgado em fazer cirurgia também. Vai ser a ponte para o teu conhecimento. Ah, mas eu quero fazer cardiologia, eu vou fazer clínica médica. Você tem que estar empolgado em fazer clínica médica, em ser um bom médico clínico geral, para você poder ser ali depois um ótimo cardiologista. Então, acho que o R1, que ele não entra empolgado na residência, ele já entra pensando que, residência é escravidão, vai ganhar pouco, trabalha muito. O cara que entra reclamando e fazendo isso de um jeito, vai com certeza ter um reflexo na residência muito ruim, vai ter um aprendizado que não é o ideal, vai ter um sofrimento emocional muito grande, vai ter uma chance de burnout que cada vez aumenta mais em maior incidência. Então, eu acho que o R1, que ele não entra empolgado por conhecimento, sedento por conhecimento, ele está errado. Ele tem que mudar a forma como ele pensa. Ele tem que, talvez, ser melhor acolhido pelos R+, dele. Ele tem que entender se, de fato, o papel dele é fazer residência naquele momento, que eu vejo isso muito como maturidade. Eu acho que se você tem que ter maturidade para você aprender a residência. Se você chegar na residência totalmente cru e chegar muito novo na residência, sem uma experiência prévia, você vai sofrer mais. Então, você ser empolgado, acho que faz parte do R1. Por isso que é tão interessante você ensinar para o R1. Talvez uma grande diferença de você ensinar para o R1 e ensinar para o interno é isso. O interno está lá para cumprir o horário dele, bater o ponto dele e ir embora.
Isso boa parte das vezes, o R1 não. Ele está lá para poder resolver o problema e para poder aprender. Então, ele funciona como uma esponja. Então, todo aquele conhecimento que você vai ofertando para ele, vai dando para ele, que você vai servindo ele com aquele conhecimento, alguma coisa ele vai absorver. Não é tudo de uma vez, não é tudo de primeira. A nossa especialidade são 3 anos, então a gente tem que entender que cada ano é um degrau diferente. Então, você não vai conseguir aprender tudo no primeiro ano, nem tudo no segundo, nem tudo no terceiro, e você nunca vai aprender tudo. E você vai começar a melhorar cada vez mais a partir do R3, a conseguir ligar melhor os pontos desse conhecimento. Então, o R1, a habilidade dele tem que ser essa. Ele tem que estar empolgado, ele tem que estar sedento pelo conhecimento e ele tem que estar animado de estar fazendo aquilo lá. Ele escolheu estar fazendo aquilo lá. Ninguém obrigou ele a estar fazendo aquela instituição ou aquela especialidade. Foi uma escolha própria. Então, nada mais do que se entregar para aquele momento, né? É um momento tão único de aprendizado, né? Eu falo isso porque diversas vezes eu lidei com o que eu falei agora há pouco. Eu pensava, pô, eu queria muito aprender isso aqui, eu queria muito saber isso aqui, eu não sei, eu vou ter que chegar em casa, arrumar uma fonte interessante, ler e às vezes ligar ou mandar uma mensagem para alguém que está na residência para poder me dizer como que funciona isso na prática. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de estar do lado do chefe e o chefe passar um conhecimento que eu quero ter, aquela habilidade, aquele conhecimento, eu sou todo ouvidos, entendeu? Porque eu já senti falta daquilo. Mas acho que isso vai muito de maturidade. Então, a maturidade é algo fundamental para você entrar no R1 já com essa maturidade, sabe? E acho que uma coisa interessante do R1, cara, é ver a sua evolução, sabe? Olhar retrospectivamente e ver o quanto você conseguiu evoluir. Eu, pelo menos, vejo o que era a gente quando a gente entrou, por mais que a gente tivesse um pouco de maturidade por ter trabalhado antes, né? Já não ter entrado direto, a gente tinha um background ali que não era vir direto da faculdade. Mas, cara, o quanto a gente consegue evoluir, lógico, se a gente está disposto e se a gente vai atrás desse conhecimento todo. O que que você acha que foi o que você mais teve crescimento, assim, no R1? Cara, no R1, o conhecimento bruto, ele acontece. Mas eu acho que as outras habilidades no momento do R1 talvez sejam mais importantes do que o conhecimento teórico bruto, sabe? Eu acho que no R1 você saber lidar com as pessoas à sua volta, você saber fazer uma pequena liderança, mesmo que já no R1, você ter aquele reflexo da sua primeira intubação e da sua última intubação no R1, você vê a diferença de como que você evoluiu e viu que não é só passar um tubo entre as cordas vocais. Esse reflexo ele vem muito quando você vira R2. Quando você vira R2 e vai ensinar o R1, aí sim você começa a entender que você tem um pouco do conhecimento e que você consegue transmitir esse conhecimento. Quando você está no R1, no meio do R1, no fim do R1, você não tem essa noção. Você sabe que você entrou melhor, você está melhor agora do que quando você entrou, mas você não sabe o quanto isso, você não tem essa mensuração. E aí que também isso pode te pegar, né? Porque tem a famosa curva de Kruger, né? Como é que fala, Magrão? É isso aí, curva de Ela bate, Dunning-Kruger. hein? Ela bate. Quando você acha que você tem o conhecimento, quando você acha que plenamente você já desenvolveu aquela habilidade, vem algo à tona que te coloca lá embaixo, te mostra que você não sabe nada e que você tem que estudar muito e que você tem que correr atrás e que você tem que ser cada vez mais humilde para poder aprender e ter mais conhecimento sobre aquilo. Acho que o reflexo do R2 é muito interessante, sabe? Acho que quando entra alguém R1 e você vê, caramba, eu era daquele jeito, nossa, aquela pessoa entrou com não sabe fazer aquilo, aí você pensa, pô, naquela época eu também não sabia, e hoje eu sei muito bem fazer isso. Então você acaba por ensinando o seu R1 a ver as falhas que ele comete, a ver o que ele tem de lacuna, a ver o que ele tem de gap de conhecimento, e você fala, pô, eu entrei assim, eu entrei até pior que isso, e hoje eu domino essa quantidade aqui de conteúdo, né? Mas a gente fala muito em hard skill, né? Fala muito em hard skill, em, pô, primeira intubação, última intubação, em, pô, fiz um central no jugular, no final da R1 já estava fazendo axilar guiada, supraclavicular, então você pensa muito nisso, mas acho que a gente esquece muito de falar na soft skill, né? De como que você aprende no R1
a lidar com as situações, principalmente de estresse, né? Eu acho que eu lembro, dando meu primeiro plantão de sala de emergência, eu dei no R2, e hoje dando plantão como sala de emergência já em vias de fato de virar emergencista. O quanto que a carga cognitiva e o estresse emocional hoje ele é muito mais bem controlado do que outras situações. Talvez esse seja um grande diferencial do porquê que a gente tem que estar na sala de emergência, né? A gente aprende a lidar com essa questão emocional, com é, essa questão mais de emoções, de intensidade, muito melhor com o passar dos anos, né? E no R1 você não sabe nada disso. E não é que você sabe um pouco, você não sabe nada. E você aprende isso na residência, né? Então, o, hoje a gente conversa muito sobre isso, que a soft skill é tão importante quanto as hard skills, né? Então, tanto que hoje estou muito honrado de poder vir aqui conversar um pouquinho no teu podcast, justamente porque o teu podcast ele trata muito mais de soft skill do que de hard skill. E é uma coisa que a gente sempre bateu na tecla de quem esteve ou quem está na residência, que é uma habilidade que ela é ensinada, é uma habilidade que ela pode ser transicionada, uma habilidade que ela pode ser lapidada, que ela pode. Tem pessoas que têm mais aptidão a ter elas, isso é normal, mas aquelas que não têm, elas podem adquirir de alguma forma melhor ou pior, mas elas podem adquirir habilidades que são inerentes ao médico emergencista. Então, no R2, eu vejo que isso ele faz muito mais sentido você conseguir ter essa visão do que no R1. No R1 você está na metade ou no final do R1 você está ainda sem ter noção de como é seu balizamento. E uma coisa que você consegue ter a percepção é que todo mundo dos seus iguais, eles acabam atingindo basicamente o mesmo nível no R2. No R1 você vê que a gente é um pouco mais heterogêneo, e já chegando no R2, vai chegando na metade do R2, parece que está todo mundo muito nivelado, né? Conversando muito na mesma linha, na mesma frequência. Então, isso deixa a gente também um pouco mais tranquilo em relação a que isso não é algo que a gente criou, foi algo que foi passado e habilidades que foram provocadas na gente que a gente conseguiu alcançar essa basicamente igualdade entre todos nós, entendeu? Eu queria pontuar umas coisas aí do que você falou que eu acho que são importantíssimas e que durante a residência eu fui aprendendo. É que o conhecimento não é só aquilo que está no livro. Então a gente às vezes entra na residência achando que a gente vai conseguir mergulhar a cabeça no livro e que se você não conseguir fazer isso é que você vai ser um médico ruim. Só que tem muitas coisas da rotina de um residente que não vão estar dentro do livro. Praticamente 80, 90%. Então, é a dinâmica do dia a dia, é isso, é de você, como você vai tratar o paciente, como você vai tratar a sua equipe, como você vai lidar com os outros residentes, como você vai conversar com o seu chefe, a sua proatividade para dar o gás pelo paciente. Cara, isso daí não vai ter livro que vai te mostrar. E isso eu acho que é uma das coisas que são mais importantes para a gente buscar durante a residência. Porque o conhecimento técnico em si, de uma forma ou de outra, ele vai vir. A gente tem as tardes acadêmicas, você vai conseguir pegar final de semana e dar uma estudada em algum tema, você vai conseguir ler o Rosen e tudo mais. Mas se você esquece essa outra parte, que é o conhecimento não técnico, cara, você deixa de aprender e de se tornar um excelente residente, porque vai ter muita coisa do seu dia a dia ali que não vai depender do que está no livro, que vai depender de você levantar a bunda da cadeira e buscar papel para colocar na impressora, porque acabou o papel, ou porque você precisa subir lá na endoscopia para tentar puxar um paciente para fazer uma endoscopia, ou porque você precisa ir no andar para ver uma intercorrência porque não tem ninguém para ajudar, ou porque você precisa, sabe, ir lá buscar a chave para abrir o auditório. Cara, pode parecer besteira, mas tudo isso moldam as pessoas e criam caráter. E caráter de formar boas pessoas.
que entendem que não adianta só a gente olhar para um livro, que a gente precisa ampliar o nosso conhecimento. E você sempre foi uma pessoa que a gente conversou muito disso, porque a gente foi trabalhando junto ali e a gente foi vendo todas essas questões, a gente trabalhava muito parecido. A gente sempre teve essa forma de pensar sobre a maneira de estar no dia a dia lá. E que bom também que a gente conseguia compartilhar essas coisas. E eu acho que o que você falou, né, dessa virada do reflexo do R2 é muito importante, porque no R2 a gente acaba virando um exemplo. E talvez seja o exemplo mais importante que um R1 tenha, porque é o que mais vai estar do lado dele. E nessa questão de ser exemplo, eu acredito que na medicina, cara, a gente precisa ter bons exemplos. E você ser bom exemplo nessa questão de conhecimentos técnicos e não técnicos, né? É muito importante, porque realmente é aquela pessoa, o R1, que vai olhar para aquele cara e falar assim: nossa, mas em um ano que esse cara tá aqui, ele aprendeu tudo isso. Nossa, como ele lida bem com as famílias, nossa, como ele conversa bem com a equipe, né? Por que que ele consegue ir lá falar com a equipe da enfermagem e a equipe da enfermagem faz as coisas que ele solicita e aquele outro lá só tem briga, só briga com a equipe, sabe? Então, cara, desenvolver essas coisas, o ambiente da residência estar propício a isso, você abrir a sua mente para você enxergar tudo isso, eu acho que é muito importante, porque é o que vai fazer diferença nessa trajetória entre você se tornar esse cara que vai ser o exemplo e que as pessoas vão olhar e vão se inspirar, independente se você é R2, R3, R1, né? Porque a gente consegue adquirir essas características já no nosso R1, ou se você vai ser aquele cara que as pessoas vão olhar e falar assim, ah, tá aqui, eu não sei para o quê, sabe? Ou não tá empolgado, ou perdeu o brio, né, com relação a isso tudo. Eu acho que a mudança é principalmente no R2. O R2 ele precisa ter essa mudança de chave, de entender que vai ser um ano muito mais de cobrança por você ser o exemplo de alguém e você ensinar para essa pessoa não só o que está no livro, mas o que é o dia a dia, a rotina do hospital. Porque não adianta nada o cara entrar na residência de emergência e no R1 ele saber tratar um choque cardiogênico. Pô, legal. Mas e aí, você sabe desenrolar para ir conversar com o cara da hemodinâmica, para ele fazer o cateterismo desse seu paciente com choque cardiogênico? Você sabe quem você pode ir lá, que você sabe que vai te ouvir e você vai conseguir acelerar esse processo? Você sabe com quem dos técnicos ali de enfermagem você vai conversar para ele montar a bomba de dobutamina mais rápido? Você sabe quem que vai ser a pessoa que vai estar ali do lado e que vai te ajudar naquele momento, sabe? Isso é conhecimento também. Eu acho que isso é muita coisa que ao longo desses anos, pelo menos eu fui criando a maturidade de reparar isso e de hoje em dia olhar para quem tá lá comigo, seja R igual, R menos, qualquer pessoa, e passar essa percepção. Eu não sei qual que é a opinião que você tem com relação a isso. Total, total. É, eu acho que teve um R1 que veio perguntar para mim como que ele poderia ser um bom R2, né? Eu pedi uma sugestão. Falou, ah, vou virar R2 daqui um mês e meio. Eu queria saber como que eu vou receber os meus R1s e como é que eu vou lidar com isso, como que eu vou saber, o que que eu tenho que fazer. Daquele jeito do R1, né? Favorado, né? Talvez o que ele pode ter como ideia é que ele vai ser o espelho do R1, cara. É o que você falou, você vai ser exemplo. Então, se você for um cara que vai ficar o dia todo sentado, exigindo coisas absurdas, falando de uma forma desrespeitosa, fazendo pouco caso de um paciente, não sendo humano o suficiente para poder acolher aquela família ou aquele paciente que precisa, não resolver a sala, não dar flow na sala, não organizar leito, você acaba que ele vai olhar aquilo e achar que aquilo é o natural, que aquilo é o normal e que ele tem que ser daquele jeito. Se ele vê você de pé na sala, fazendo as coisas acontecendo, organizando a sala, gesticulando ali de uma forma
com que você consiga se posicionar e ser ao mesmo tempo respeitoso com todos e conseguir fazer com que as coisas aconteçam na sala, que acho que talvez essa seja uma das nossas melhores habilidades, seja fazer acontecer, né? Dar o problema que a gente resolve. A ideia é essa, dar o problema que a gente sabe fazer acontecer, que a gente vai dar um jeito de acontecer. E, lógico, faz acontecer, mas faz acontecer de uma forma científica e respeitosa, não é também fazer a todo custo, né? Então, você é a figura do teu R-. Então, o exemplo da Epistaxe, por exemplo. É muito fácil você chegar e falar para o cara fazer um curativo compressivo na Epistaxe e mandar o cara fazer a compressão e pronto. Agora, a partir do momento que ele vê você indo lá, pegando a gase, abrindo a gase, colocando a luva, colocando, fazendo a compressão e segurando do jeito certo, no ponto certo e pelo tempo certo, sem preguiça, ele vai entender que aquilo é o certo e ele vai replicar o que você está fazendo. Boa parte das vezes ele não vai fazer aquilo que você está falando, ele vai fazer aquilo que você viu, ele viu você fazendo. Então você tem que ser exemplo em todas as suas frentes ali na sala de emergência para o teu R-, principalmente postura. Então, se você é um cara que é acomodado, que é reclamão, que está o tempo todo fora da sala, está quebrando mão, está escondido, o teu R- vai ver isso. Ele pode ser que ele entenda que ali esse seja o caminho, e não vai ser um bom exemplo. Não adianta você ser um conteúdo, você ser um guideline ambulante de saber falar todas as coisas teóricas e mais lindas da medicina de emergência, sendo que você não tem essa postura, né? Então, acho que a postura do R2 ela é muito importante para mostrar para o R1 como ele tem que se postar na sala, como ele tem que ser disponível, a palavra é essa. A gente da medicina de emergência, a gente é muito disponível em sala, né, para ser resolutivo, independente de qual seja o problema, de qual seja a especialidade, de qual seja o tamanho do problema. A gente tende a ser resolutivo e para ser isso a gente tem que ser disponível, né? Então, o R1 ele imita muito, ele tem como muita referência o R2 principalmente, o R3 também, mas muito mais o R2. Então, ser exemplo é você fazer as coisas sendo exemplo, e não só dizer as coisas, né? Exatamente. E passando aí um pouquinho pro R3, cara, eu acho que analisando o R3, eu acho que é um momento que a gente dá uma desgarrada um pouco assim da residência, né? Tipo, no R1, no R2 a gente fica mais imerso dentro do serviço, meio que respirando 24/7, assim, tudo que está envolvido ali com a residência, com o hospital. No nosso caso, a gente roda em muitos estágios dentro do próprio hospital. E no R3 a gente vai ter visão de outros serviços, a gente vai ter visão de outras coisas, a gente já começa a trabalhar por fora, a gente já tem um pouco menos de contato entre a gente tem um pouco menos de contato com os R-, né? Mas é um momento extremamente importante. Acho que na minha opinião, assim, é muito no sentido de que é aquele momento em que você precisa ir conhecer as coisas que você gosta. De tipo, começar a trabalhar, pegar plantão no SAMU para ver se você gosta, e fazer uma sala de emergência sozinho para ver como é que você consegue estar naquele ambiente ali sozinho, sabe? Você ir conhecer outras oportunidades, seja de educação médica, seja de gestão, sabe? Para você começar a mergulhar. E eu acho que o R3 também precisa ser um período mais tranquilo, assim, na vida do residente. Porque acho que 3 anos pauleira, que nem geralmente é uma coisa que tem uma sobrecarga muito grande. Chega um momento, e que eu acho que o R3 é isso, que você precisa dar um pouco mais de liberdade para o residente, para ele também conseguir se aprofundar e refinar mais os conhecimentos, mais aquela parte teórica que talvez no R1 e no R2 a gente não teve tempo, e ao mesmo tempo ele conhecer o mundo, ele se jogar e testar e experimentar as coisas aí. Como é que foi para você e está sendo agora aí no final do SR3? O R3 na nossa instituição, o R3 é o que você disse muito bem, Fer. O R1 e no R2 você passa muito tempo dentro da própria instituição e isso é algo que eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que passar a maior parte do tempo dentro da nossa instituição para a gente criar raízes, criar laços, fortificar com outras especialidades, para que você seja visto mais vezes naquele serviço e você sendo mais visto, você consiga ter habilidades de conseguir fazer acontecer mais as coisas, porque você está lá o tempo todo.
Você não tá lá uma vez no mês, uma vez a cada, duas vezes por ano, e você chega lá e ninguém sabe quem você é, de onde que você é, que R que você é, e você acaba, às vezes, não conseguindo aproveitar assim. Então, eu lembro que na época de aprovações de residência eu fui conhecer outros serviços, mas boa parte deles não rodavam na própria instituição ou rodavam um pouco na própria instituição, muito em várias instituições, vários hospitais. Legal o network que você faz, mas você perde essa identidade, sabe? E eu acho que é fundamental a gente ter essa identidade que justamente você passa o R1 e o R2 quase que 100% imerso dentro do teu próprio serviço. No R3, é um ano que eu concordo com você, que é um ano que ele tem que ser um pouco mais leve, pensando em todas as residências, não só na medicina de emergência, acho que em todas as residências que são 3 anos, você tem que ter esse ano um pouco mais para você poder polir, um pouco mais de você poder aprofundar o teu conhecimento, um pouco mais de você ter tempo de você decidir as coisas de uma forma mais calma, até para definir o que que você vai fazer depois que terminar a residência. Então, a ideia é refinamento. Então, a gente passa em estágios de muito refinamento no R3. A gente já viu várias coisas, já desenvolveu várias habilidades, e agora, nesse estágio de refinamento, você vai passar para poder adquirir uma habilidade que talvez você não tivesse maturidade para estar rodando no R1. Você tem que rodar na R3 porque você tem que, por exemplo, gestão. Não adianta você rodar no R1 em gestão. Você não vai entender o mecanismo, você não sabe nem como é que funciona a sala vermelha, você não sabe nem prescrever uma dobutamina, e você vai querer rodar em gestão, você não sabe nem o custo disso, você não sabe nem o fluxo disso. Então, faz total sentido você rodar, por exemplo, em gestão no R3, em que você tem uma carga horária um pouco mais reduzida, que você tem uma teoria totalmente diferente daquilo que você está vendo ali no seu dia a dia, e você vai acabar abrindo outras habilidades que você consegue naquele momento desenvolver, que no R1 e no R2 você está preocupado em outras questões, né? Tendo essa ideia de que o R3 tem que ser um pouco mais tranquilo e a gente tem que definir até o que a gente vai fazer como profissional depois formado, eu acho que faz total sentido os estágios que a gente roda no R3, né? A gente roda, por exemplo, numa UTI privada, já que o nosso hospital ele é um hospital filantrópico e SUS, basicamente, então a gente não consegue ver a totalidade dos recursos de um perfil de um hospital privado. Então a gente roda no hospital privado para a gente comparar e ver o que que a gente tem, o que que a gente não tem, o que que dá para fazer, o que que não dá. A gente roda, por exemplo, em UTI pediátrica, depois de ter rodado 2 anos em pediatria, então você já tem uma curva de aprendizado para entender o que está acontecendo numa UTI PED, e o que, que é interessante na UTI PED de você aprender, e o que, que você tem que olhar na UTI PED. Então você vai rodar, por exemplo, em otorrino-oftalmo, mas poderia rodar no R1 em otorrino-oftalmo? Até poderia, mas eu acho que você vai rodar num serviço fora do seu hospital, você vai ter que ter uma postura adequada, você vai ter que ter um entendimento de aprendizado adequado, que você tem que aprender aquela matéria. E nada mais justo que você já estando mais maduro dentro da residência para você e poder se aventurar nesses estágios externos fora do teu serviço e você se mostrar como um bom residente lá também. Não adianta você também no R1 tá todo cansado com 1 milhão de outras coisas para fazer e ser jogado num estágio externo assim, que você vai ficar ali às vezes só cumprindo papel burocrático e não vai conseguir aproveitar. Então acho que vai muito da maturidade. A construção de você estar no estágio do R3 de refinamento é muito mais porque você já passou pelo que já deveria ter passado no R1 e no R2 e agora merece, vamos dizer assim, esse estágio mais tranquilo de carga horária, mas que você tem que ter a maturidade suficiente para você aprender a aproveitar ele ainda e não achar que, já estou na R3, não vou dar tanta atenção para essa matéria, para esse tema aqui, que talvez eu já domino. Então, acho que vai muito da maturidade. Acho que essa ideia de maturidade no R3, ela consegue com que você faça mais estágios externos e tenha essa visão mais ampla da medicina de emergência. Legal. E, cara, aqui a gente sempre gosta de trazer honestidade e sinceridade em todas as conversas. E, obviamente, assim, eu queria te escutar. Tem alguma coisa da medicina de emergência que te deixa chateado e triste? Tem, com certeza tem. Tem porque a sala de emergência, na verdade, ela acaba sendo o, o gargalo ali de todo um hospital que não funciona corretamente ou que tem várias dificuldades, né? Isso acaba estourando dentro da sala de emergência, né? Então, sempre a sala de emergência é o local onde você tem monitores de tudo quanto é tipo de cor e tipo, porque é os monitores que sobram. Você tem as piores macas, geralmente, do hospital, que são as macas que sobram. Você tem ali, às vezes, uma falta de roupa de cama, de coberta.
você tem ali uma dificuldade ali para conseguir as coisas, é, muito pensando que a sala de emergência é o chão de fábrica, né? A sala de emergência é o refúgio de muita coisa. Você vai pegar um material para fazer estrutura na sala de emergência, boa parte das vezes esse material já foi obsoleto do centro cirúrgico. Não estou falando que é a realidade de todo o serviço, mas é a que a gente tem que falar, o que incomoda é que a gente recebe muito que é refúgio do que já não deu certo naquele hospital. Isso não é no meu hospital, não é no teu hospital, isso é na maior parte dos hospitais. Estou falando de uma forma geral mesmo. Quando você entra dentro de uma sala de emergência, não é comum você entrar numa sala de emergência que você tenha macas, bons equipamentos, bons recursos, porque lá é visto como um local onde não dá recurso para o hospital, onde só dá gasto para o hospital. Não capitaliza-se dentro da emergência para o hospital, não dá dinheiro para o hospital, entre outras palavras, a sala de emergência. Outros setores dão dinheiro. Então você prioriza outros setores e aquele setor ele acaba que ele fica desfalcado. E aí, quando o hospital está cheio, o pronto-socorro está cheio, a UTI tá cheia, o centro cirúrgico tá cheio, a recuperação anestésica tá cheia, onde que vai estourar a bomba? Na emergência. Então, uma das coisas que me incomoda muito é a gente ser tratado ainda como o refúgio de todas as especialidades ou como o refúgio de todo hospital. Ah, o que sobrar a gente leva lá, ó, tem monitor novo aí na emergência, aí vai ver o monitor que estava lá 5 anos na UTI, não é monitor novo, é um monitor que para ele já ficaram obsoleto. Então, me incomoda muito não ser tratado como prioridade a minha especialidade, a nossa especialidade nesse sentido. E não é óbvio que isso é em todos os lugares, a gente vê hospitais, a gente vê gestões que têm um reconhecimento aumentado, um reconhecimento maior, não só na valorização financeira da hora trabalhada do médico emergencista, mas de disponibilidade de recursos. Hoje você consegue chegar numa UPA, trabalhar numa UPA que tem ultrassom na emergência. Você consegue trabalhar numa UPA aqui em São Paulo, onde tem laringo de vídeo. O que eu estou falando é exclusivamente aqui de São Paulo, eu não conheço outros serviços. Mas você imagina você conseguir trabalhar numa UPA, um serviço SUS público, onde te paga relativamente bem, te dá um ultrassom com probe linear, curvilíneo, setorial e um laringo de vídeo para você trabalhar. Você não se sente reconhecido a trabalhar naquele local? Com certeza, com certeza. O maior desafio que eu vejo é o reconhecimento profissional nosso, que ainda não é pleno no mercado. E não é um reconhecimento da população. Não é a população que vai sair lá na Paulista para fazer protesto pedindo emergencista, porque eles não têm nem ideia o que que é emergencista e quem está atendendo eles no pronto-socorro. Mas hoje já tem uma noção muito maior de que, pô, eu vou no pronto-socorro para ser atendido por um recém-formado. Hoje a população já tem pensado dessa forma, que a população já tem visto que é um movimento falho da medicina, o atendimento de pronto-socorro em si. E a gente não tem o reconhecimento dos nossos pares. Os nossos pares, os nossos colegas médicos, os nossos colegas profissionais dentro da própria medicina não nos reconhecem plenamente como médicos capacitados a realizar aquela função de emergência. Porque a emergência, infelizmente, ainda é visto por muitos como um bico. Ah, não deu certo no meu consultório, eu vou ficar aqui dando plantão de emergência, dando plantão no pronto-socorro até dar certo no meu consultório, começar a deslanchar meu consultório, tiver 8, 10, 12, 15 pacientes no dia, eu vou parar de dar plantão. Então o cara não dá plantão porque ele gosta, porque tem tesão em fazer aquilo, porque ele tem prazer em fazer aquilo, ele não está preocupado com quais medicações tem aí no carrinho de parada, ele não está preocupado se tem uma mochila para poder fazer atendimento de desastre, ele não está preocupado se tem kit para fazer crico de punção em criança, ele não tem essa noção, porque ele está lá para dar o plantão dele e pronto, acabou. Quando a gente se identifica e toma o nosso espaço e trata aquilo como não só nosso ambiente de trabalho, mas o que dá vontade e tesão da gente poder estar fazendo, a gente tende a pensar nessas modificações. Que droga que tem para entubar? Que recurso que tem? Que recurso que não tem? Então a gente pensa de uma forma diferente, mas não é todos os locais que têm esse reconhecimento. Então a falta de reconhecimento estrutural para a gente trabalhar é uma questão que a gente passa. A questão de reconhecimento dos nossos pares, dos nossos colegas de outras especialidades, que eles entendem que a gente talvez não fosse um médico que fosse necessário, porque até 10 anos atrás não existia o emergencista. Por que que hoje é necessário? É mais do que necessário, é indiscutível a necessidade do emergencista. Mas tem gente que ainda tem uma visão de competitividade de mercado que acredita que o médico emergencista vai ocupar cargos de mercado que vão atrapalhar o desenvolvimento, principalmente financeiro, daquela outra especialidade, coisa que não tem nada a ver. A gente entrou num espaço onde não tinha ninguém trabalhando nesse espaço. Tinha muitos aventureiros trabalhando na emergência,
mas ninguém com total capacidade plena de poder. Ninguém não, desculpa, mas uma quantidade mínima de pessoas capacitadas para estar lá. E a gente vem ocupando cada vez mais esse espaço. Só que isso vai tirando o trabalho de outras pessoas que se aventuravam na emergência e incomoda as pessoas. A gente que lida com médico o tempo todo, a gente que lidou com médico na faculdade, a gente sabe que infelizmente o médico é um ser vaidoso. Ele tem ali uma vaidade, quando você pisa no calo dele, quando você morde uma borda da especialidade dele, mesmo que ele não goste, mesmo que ele não faça questão, ele vai brigar por aquilo, por ego e vaidade, não vai brigar porque ele gosta. Não vou citar especialidades aqui, não é a ideia, não é essa, mas a ideia é a gente ainda tem um trabalho grande em ser reconhecido pelos nossos próprios pares, pelos nossos iguais ali da própria medicina. Então, esse é um grande desafio que a gente tem que ter, de chegar mais cedo, ir embora mais tarde, mostrar o nosso serviço mais do que talvez a gente deveria, colocar à frente algumas ideias que às vezes são ideias que não estão habitualmente no dia a dia das pessoas, mas que a gente estudou e tem um conhecimento para aquilo, a gente quer ver e quer aplicar. Então a gente tem que chegar mais cedo e ir embora mais tarde. Não tem como. Se você faz medicina de emergência, se você é médico emergencista e você leva a bandeira da medicina de emergência, você tem que fazer isso. Você tem que, infelizmente, ainda se provar para os especialistas, para outras especialidades, que você é um profissional necessário para estar lá e bem capacitado para estar lá. Não só necessário, mas que você tem habilidades que outros especialistas não têm. E isso passa por uma questão de tempo. É tempo. Hoje, se você for dar um plantão, eu digo São Paulo porque, de novo, é a realidade é aquilo que eu conheço. Se você for dar hoje um plantão em São Paulo e você for andar 200 quilômetros de São Paulo, tem gente que nem sabe que você é emergencista. Você se apresenta como médico emergencista, o cara te pergunta: você fez clínica? Você fez cirurgia? Você é cirurgião do trauma? Então o cara não sabe a sua especialidade. Então carece até o próprio conhecimento dos médicos, de saberem quem que é o emergencista, o que que ele faz, qual que é a desenvoltura dele. Aí o cara conhece emergencista e acha que ele é só gestor, porque ali vai um outro grande escopo do trabalho do emergencista é a gestão também. Então o cara entende que você vai ser contratado, ele é emergencista, ele é gestor. Não, nem todo emergencista é gestor, mas ele tem uma baita habilidade de emergência, entendeu? Então, eu entendo que isso é o tempo. E nós, plenos no mercado, trabalhando, mostrando aquilo que a gente é capaz de poder fazer e principalmente poder prover para o paciente, que eu acho que é a nossa principal diferença, é o desfecho final desse paciente, é o que a gente consegue fazer diferente das outras especialidades para aquele paciente. Acho que o tempo vai ajudar muito a gente não pode ter essa pressa. Acho que o momento de disruptura da nossa especialidade foi no momento inicial dela, em que ela tinha que comprar muitas brigas, em que ela tinha que levantar muitas bandeiras, em que ela causava muitos até conflitos. E hoje eu vejo por um caminho diferente. Hoje eu vejo por um caminho muito mais de você mostrar agora que a gente tem, segundo a demografia médica, nós somos em 917 emergencistas no Brasil até o ano passado, né? Acho que todos eles trabalhando pleno no mercado e mostrando a capacidade deles, eu acho que isso, com o passar dos anos, isso vai ser um diferencial para ter uma melhor aceitação. E logo, isso vai com melhora da remuneração, melhora da infraestrutura, melhora de tudo isso. O que a gente vive, como eu disse lá no comecinho do podcast, é um projeto. É um projeto da medicina de emergência. Eu acredito nesse projeto, você acredita nesse projeto e todo mundo que está dentro da área inserida acredita nesse projeto. E é um projeto muito bonito. É um projeto onde a gente, financeiramente, ganha muito menos do que quase todas as outras especialidades. Financeiramente, a nossa hora trabalhada, o nosso momento de trabalho, ele não é tão bem reconhecido como as outras especialidades. A gente não está falando do Brasil, tá? Pensando em médico, Brasil, pensando na nossa remuneração, é uma excelente, uma ótima remuneração. Sou muito feliz com o valor financeiro que eu ganho, mas a ideia é, em comparação às outras especialidades, a gente tem ainda essa diferenciação muito grande ainda financeira, pensando que a gente não é um profissional que é necessário, né? Mas isso tem mudado com o passar dos anos. Eu acredito que com o tempo isso vai acabar melhorando. Principalmente porque a mentalidade que a gente tem dentro da residência, ela é unânime. O meu R-, ele tem que saber mais do que eu. O meu R-, ele tem que entrar e ele tem que terminar o R1 melhor do que eu terminei o R1. Ele tem que terminar o R2 melhor do que eu terminei o R2. Ele tem que terminar a residência melhor do que eu terminei.
Essa é a ideia com que a gente sempre trabalhou lá na nossa instituição, em que a gente sempre discutiu isso. Eu queria que meu R2 terminasse o R2 melhor do que eu terminei, que meu R1 terminasse o R1 melhor do que eu terminei, porque ele vai cair no mercado, esse profissional. Ele vai cair no mercado, ele vai trabalhar e vai ter um monte de gente olhando, porque ele é um profissional raro, porque não tem muito emergencista aí. Então, já que ele vai atrair os olhos, ele tem que estar fazendo tudo correto, tudo eticamente bem feito, tudo muito bem posicionado e muito bem pautado naquilo que ele está fazendo. Então, a ideia de você transmitir esse conhecimento e querer que a pessoa seja boa, não é só para ela ser muito boa, não, mas para ela, quando sair, ser um emergencista referência também e ir mudando todo esse trajeto que a gente tem conversado de melhora da própria reconhecimento da especialidade, sabe? Eu acho que esse talvez seja o caminho, e não um caminho conflituoso, e sim um caminho de mostrar que você sabe trabalhar, que você tem trabalho, que você consegue fazer coisas que outros especialistas não conseguem fazer. Legal, e te passar que eu compartilho muito dessas angústias que você retratou aí também, cara, e só para passar um pouquinho do que é o que eu vi nesses 3 anos e que se tornou uma angústia minha com relação à medicina de emergência, é um pouco relacionado a trabalhar em um local que tem um risco assistencial muito grande, assim, sabe? Principalmente em contexto de superlotação. Eu fui vendo que para mim era muito difícil estar nesse ambiente. Eu sempre gostei de poder dar atenção aos pacientes, de conseguir atender um paciente com qualidade, não só atender o biológico dele, mas entender o biográfico, entender quem é aquela pessoa, conversar com ela, dar o mínimo de atenção para os familiares. E eu vi que muitas vezes a medicina de emergência ela me tirou essa possibilidade, né? Porque a gente está ali num contexto de uma sala que pode chegar tudo a qualquer momento. E chegar tudo a qualquer momento é chegar 5 pacientes e às vezes você está sozinho na sala. Então, você vê que você não vai conseguir estar ali fazendo o que você gostaria. E às vezes isso, né, o fato de você estar num lugar que tem uma superlotação, com uma equipe reduzida, você estando sozinho, você vai estar colocando em risco assistencial. Isso é uma coisa que particularmente me deixou chateado, assim, me deixa chateado com a medicina de emergência, mas é uma coisa que envolve tudo isso daí que a gente conversou e que você falou muito bem, de reconhecimento da especialidade, das pessoas entenderem que a sala de emergência não é o porão do hospital, não é vai soltando, deixa lá. Não, cara, tem que ter um projeto. Tem que ter um projeto para um pronto-socorro de um hospital. Ele não é simplesmente, deixa lá e tá tudo bem. Não. E eu acho que hoje em dia as pessoas, as instituições, principalmente grandes instituições particulares da cidade de São Paulo, estão entendendo isso. Que, tá tudo bem, pode ser que eu não lucre com com o meu pronto-socorro, mas eu também não vou deixar todo o dinheiro drenar por ele, né, escoar pelo ralo. Eu consigo fazer com que aquilo seja saudável. E se eu tornar aquilo saudável, vai ser saudável para o restante da minha instituição. Então, se eu faço um bom atendimento para o paciente na sala de emergência e eu estabilizo ele bem, eu vou deixar ele melhor para o cirurgião operar, eu vou deixar ele melhor para o intensivista manejar no pós-operatório, eu vou deixar ele com condições de poder ir embora para casa sem ficar internado, evitar uma internação desnecessária. Então, essas são coisas que eu penso muito, assim. E agora, irmão, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o final da residência. Muita gente fala, vai viver de plantão, pô, ninguém reconhece emergencista, será que tem lugar para trabalhar? E aí, faltou, oportunidade de emprego para você? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Acho que aqui em São Paulo a gente está bem balizado com relação a trabalhos, né? A gente tem uma consolidação maior da medicina de emergência aqui, por isso que a gente tem que sempre falar que a gente está em São Paulo para não ficar enviesado que não é o todo, né? Mas desde o R2 a gente vem recebendo boas propostas de trabalho, principalmente propostas que pagam um valor e se você tiver o RQE, se você for emergencista, você tem um acréscimo a mais no valor, você tem um reconhecimento a mais no valor. Então, financeiramente, os trabalhos que têm aparecidos são trabalhos que remuneram melhor o emergencista, são locais onde são ofertados empregos que são, inclusive,
boa parte disso é porque os emergencistas estão ocupando cargos e sentando em cadeiras específicas dentro da nossa área que são nossas. Como, por exemplo, quem faz a gestão desses prontos socorros, onde estão dando a oportunidade de a gente trabalhar, geralmente são emergencistas. Então, os emergencistas que têm tomado a frente da parte de gestão e se é, enveredado em estudar gestão e mexer com gestão de pronto-socorro, têm tido esse olhar com mais carinho para a especialidade, remunerado melhor e deixando uma infraestrutura melhor organizada para a medicina de emergência poder trabalhar. Então, aqui em São Paulo, desde o R2, a gente não tem dificuldades em arrumar trabalho, a gente tem dificuldades em arrumar tempo para poder trabalhar, tempo para poder conseguir conhecer os serviços, né? E acho que isso acontece muito mais agora na R3, que isso acaba tendo uma, uma procura maior por conta da RQE. Como a gente vai se tornar especialista, isso acaba sendo um atrativo maior para as pessoas nos oferecerem trabalhos melhores. É uma coisa que a gente tem que até tomar cuidado na R3 e não deslumbrar e achar que a gente tem que trabalhar e a gente está em franco aprendizado. Se a residência tem 3 anos, é porque você tem um ano ainda de muito aprendizado na R3. Tem muita gente que acha que já aprendeu tudo no R1 e no R2. Ah, já vi tudo de emergência, rodei 14 vezes na sala de emergência, tô aí 1 ano e meio rodando na sala de emergência em 2 anos. Não, mas não é assim. Você tem outras habilidades, outras coisas aprendendo na R3. Então tem que tomar muito cuidado com o quanto que o trabalho ele também ele pode acabar te traindo nesse sentido, sabe? Você tem que tomar muito cuidado com as propostas de trabalho, principalmente no R3. No finalzinho do R3 fica uma indecisão muito grande do que você vai fazer, daquilo que você quer para você. Se, por exemplo, no meu caso, se eu vou continuar em São Paulo ou não, ou se eu vou sair de São Paulo. Se em São Paulo ficar, quais trabalhos eu vou continuar trabalhando. Tem trabalhos hoje que são oferecidos CLT, tem trabalho PJ, tem concurso, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar nesse finalzinho, que é difícil a gente pensar. É difícil, a gente costumeiramente não para poder raciocinar como é que vai ser a nossa organização de trabalho depois de formado. Porque a gente está na residência de segunda a sexta, às vezes sábado e domingo, de final de semana, e aí de repente você vai se deparar com várias janelas, né, vários dias livres de trabalho depois da residência, em que você vai entender e encaixar atividades que você julga que são pertinentes. Seja você fazer uma nova especialidade, seja você fazer uma subespecialidade na sua especialidade, seja você falar, não, agora eu vou trabalhar demais e vou, de fato, levantar uma grana agora aqui e vou trabalhar em 4, 5, 6 lugares diferentes, tenho 3, 4 CLT, tenho, entendeu? Então, eu acho Uhum. que é te gera muito mais confusão e te deixa um pouco mais aflito no finalzinho do R3 do que talvez em outros períodos por conta da quantidade de assédio que você recebe para várias funções, não só trabalhar na assistência, né? Que talvez seja o que a gente melhor faça, né? Ser assistencialista. Ser R3 também é um desafio muito grande, né? Porque a gente é visto muito mais como uma figura de organização e gestão, pelo menos na nossa residência. A gente não é tanto intervencionista à beira-leito no R3, né? Então, no meu primeiro estágio da R3, eu tive que tomar muito cuidado, porque no meu primeiro estágio da R3 eu estava lá, pegando o paciente, checando as coisas, subindo droga, baixando droga, indicando as coisas, e não era minha função ali naquele momento. Minha função era dar um passo para trás, deixar o R2 trabalhar, fazer o R1 vir participar e mais organizacional ali, fazer a gestão ali daquele atendimento ou da gestão daqueles leitos da sala de emergência. Então, o R3 ele te deixa num patamar diferente de aprendizado ali, que você também tem que saber aprender, tem que saber lidar com ele. Mas a questão de trabalho no mercado é uma coisa que acredito que para você também não tenha tido tanta dificuldade, como eu converso com outros colegas também que não têm dificuldade de trabalho. E você já falou um pouquinho disso, então já emenda aí, continua. Qual que é o planejamento a partir do dia 1º de março de 2026? Conta pra gente aí. 1º de março cai no domingo, hein? Vamos com calma no domingão aí, viu? Deixa para começar no dia 2 na segunda, pode ser? Não, ó, pra gente vai começar só lá depois do dia 7, que no dia 8 no caso, porque dia 7 é a nossa festa de formatura e nós vamos aproveitar bastante. Verdade, essa festa vai ser boa, inclusive, né? É... Então, em maio desse ano não, desculpa, do ano passado, de 2025, eu tive, como a nossa residência, a gente roda no Dante Pazanese.
A gente roda em emergências cardiovasculares, né, emergências cardiológicas em si lá no Dante. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato maior com emergências cardiológicas, assim, com um mundo acadêmico sendo discutido em alto nível. Na nossa sala a gente discute tudo em alto nível, tem muita ciência, tem muito paciente cardiológico na nossa sala, a gente é referência na Zona Leste inteira. Somos o único hospital quaternário na Zona Leste com setor de hemodinâmica e cateterismo, então recebe muito paciente coronariopata e cardiopata no nosso serviço, então isso não nos falta. Mas quando eu estive lá no Dante, foi uma coisa que me empolgou um pouco mais ver o quanto eles estão sempre à frente ali, sempre na ponta do conhecimento, produzindo conhecimento. E eu gostei muito disso. E conversando com os chefes do pronto-socorro, eu acabei passando pelo processo seletivo e fui aprovado para poder fazer o fellow de emergências cardiovasculares lá no Dante. Esse é o primeiro ano que tem a emergência lá, ele, de pré-emergencista, né? Ele já tinha um estágio anteriormente para o pessoal da cardiologia. Então você fazia clínica médica, fazia cardiologia e aí fazia mais um ano de fellow lá em emergências cardiológicas com eles lá no Dante. E esse ano foi a primeira vez que foi aberta uma vaga para emergencista e eu acabei sendo contemplado com a vaga. Fiquei muito feliz que acabei tendo considero um privilégio de ser o primeiro emergencista de estar podendo participar e podendo me especializar nessa instituição, que é uma instituição muito grande. O Instituto, para quem não conhece, Dante Pazanese de Cardiologia, é um dos maiores institutos de cardiologia da América do Sul. Então, não tem nem o que dispensa apresentações, né? É, sei que vai ser um ano muito desafiador. O fellow, diferente da residência, não tem bolsa. É algo que a gente conversou muito bem lá e pontuou que eu vou ter alguns dias livres para poder trabalhar e me organizar financeiramente para mim poder continuar podendo me dedicar ao máximo à parte acadêmica lá dentro, para mim não ter que ir dormindo pensando que eu não dei um plantão e não vou conseguir pagar o aluguel e com a cabeça longe, entendeu? Então tudo isso foi muito bem conversado, fui muito bem acolhido lá, me senti muito bem, muito feliz lá nessa questão do processo seletivo e do contato com os chefes no pronto-socorro. Então, esse ano vai ser um ano de continuidade do conhecimento e do aprendizado. Vou estar esse ano lá no Fellow de Emergências Cardiovasculares, lá no Dante. Eu fui chamado também para ser preceptor no Santa Marcelina, como um dos preceptores da sala de emergência. Eu vou estar lá quinzenalmente também. E estou abraçando um projeto agora em Piracicaba, um projeto em que lá no começo do nosso podcast eu falei com você do nosso amigo Rafael, que foi quem me apresentou a medicina de emergência. E ele é um cara que hoje está na região ali de Campinas, de Piracicaba, e eu tendo a pensar que meu futuro dentro da medicina de emergência é expandir, é transbordar, é sair de São Paulo e poder um dia levar mais longe a medicina de emergência. Então eu entendo que eu tenho que interiorizar em algum momento. Eu entendo que São Paulo é o meio e não um fim. A cidade me ensinou muito, a residência me ensinou muito, mas eu entendo que o meu destino final não é aqui. Então eu pretendo, de alguma forma, interiorizar. Não é agora, mas em algum momento vai ser. Então isso me faz pensar que é uma oportunidade de começar a ir cada vez mais para o interior. Eu também trabalho CLT, sou médico emergencista de uma UPA também, assim como você. Inclusive foi indicação sua. Tenho uma gratidão enorme por todos os caminhos que você também pôde abrir para mim, com muita maestria. Você sempre fez isso, sempre deu oportunidade para as pessoas que estão à sua volta, né? Isso é uma característica muito sua, né? Você é um cara que transborda muito tudo isso. Então, hoje meu cenário se, se organiza desse jeito. Então, 2026 eu tenho fellow para fazer, eu tenho meu CLT que eu vou continuar trabalhando, eu tenho a oportunidade de estar em contato com os residentes do Santa Marcelina por estar na preceptoria e vamos abraçando devagarzinho um projeto de interiorizar aí a medicina de emergência cada vez mais. Show. Irmão, primeiro de tudo, parabéns, que eu acho que você merece todo esse sucesso aí, principalmente com relação ao Fellow, que eu acho que é um negócio gigante, cara. É um negócio gigante. Eu rodei lá no Dante, assim como você, e também, cara, amei a instituição. Eu vi coisas ali, processos dentro do pronto-socorro que são
fora do normal, assim, sabe? Estão muito lá na frente. E eu acho que a gente, como emergencista, poder estar lá dentro, eu acho que isso é agregar para as duas partes. Tanto para nós, né, de adquirir o conhecimento de uma instituição que é referência internacionalmente, como também para nossa especialidade, a gente poder fincar uma bandeira lá dentro, de falar, cara, a gente pode estar aqui nesse lugar também, sabe? A gente tem muita habilidade, muito conhecimento para estar aqui. Então, te desejo todo o sucesso do mundo e te falar que a minha perspectiva agora para esse ano, cara, é um pouco de dar uma desacelerada, sabe? Eu já tenho dois locais em que eu faço assistência, lá na UPA que a gente trabalha junto, e agora eu tô lá como assistente numa UTI dentro do Hospital das Clínicas, e que é a parte que eu também gosto muito de estar em contato com residentes e tudo mais. E eu queria, nesse momento, fazer uma coisa que eu não fiz nos últimos 10 anos da minha vida, que é me reabilitar para a sociedade, sabe? Tipo, ter mais tempo para encontrar os amigos, para ficar com a família, para, sabe, poder um dia não fazer nada da minha vida se eu quiser, mas eu sinto que nesse momento agora eu preciso dar esse tempo para eu experimentar algumas coisas, para eu ver se eu quero fazer gestão, para eu ver se eu quero fazer mais assistência, conhecer novos locais para trabalhar, mas a minha perspectiva agora é talvez por alguns meses aí trabalhar um pouquinho menos assim. Mas tirando isso, eu queria te perguntar para ir finalizando o nosso papo. Qual que é para você a habilidade mais importante para um médico emergencista? A mais importante é Uma você só. saber uma só, é liderança. É liderar. Boa. Você saber liderar. Porque o médico emergencista, outras especialidades também, mas o emergencista ele não consegue trabalhar sozinho. Ele pode ser o melhor emergencista, o mais habilidoso, o mais organizado, ele pode ser o melhor emergencista que tem. Se ele não tiver liderança, e essa liderança a gente acaba também falando de comunicação, né? Se você não tem liderança dentro da sala de emergência, você não consegue liderar as outras pessoas a fazerem o melhor cuidado para o teu paciente. Então, talvez a principal habilidade que o emergencista tem que ter seja liderança. Liderança para lidar com as situações, de você chamar essa responsabilidade da sala de emergência para você, e não só você saber ser um bom passador de central, de catéter, de intubador. Eu acho que a principal é a liderança. Acho que isso faz total diferença no cuidado com o paciente crítico. Acho que é um grande diferencial e que não é todas as especialidades que precisam ter essa habilidade. Tem especialidades que conseguem trabalhar muito bem sozinhas, mas a nossa exclusivamente, se você não tiver essa habilidade, a sua convivência, a sua dificuldade de trabalho é muito grande. Compacto da sua ideia, concordo. E agora a última pergunta para a gente fechar. Conta aí pra gente um caso marcante aí na sua carreira que alguma intervenção sua mudou o desfecho do paciente. Vou contar um caso que não é um caso de fato que mudou a intervenção, mas mudou a forma como eu passo a visão de emergência, no caso, para mim R-, né? Então, eu lembro de um paciente, era naquele horário que o R2 fica até as 23 horas, fica até tarde da noite, e chegou um paciente, pô, ciclista, cara relativamente com um poder aquisitivo bom, aquelas roupinhas de atleta de ciclismo. O cara andando com uma bicicleta milionária, bateu num olho de gato desse numa descida, fez um TCE e fez um escalpelamento enorme, perdeu muito sangue na cena e foi trazido para nós como um choque hipovolêmico hemorrágico grave, em que quem estava na sala comigo era uma ótima R2 e a gente manejou assim de uma forma impecável. Fizemos dois centrais, protocolo de transfusão maciça, conseguimos levar o cara para tomografia, e o cara instável, e droga vasoativa, e segunda droga, desmama droga, e entra recurso, e gasometria, e sangue, e plasma, e plaqueta, e cálcio, e as coisas acontecendo, 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 assim, fomos embora do hospital às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. E só frisando que o atendimento teve parte da equipe da cirurgia geral, contribuiu com o atendimento também, com a Neurocir também.
porque era um paciente que ele subiu na sequência para poder fazer ali uma rafia ali do escapulamento do couro cabeludo que ele tinha feito. Foi um choquezão que ninguém dava nada por ser uma lesão de couro cabeludo, importante, mas uma lesão de couro cabeludo, e que a gente perseverou e foi até o fim. O cara foi dado como morto ali umas 2 vezes ali, com drogas muito altas, considerado reanimado, quimicamente muito instável, e a gente conseguiu subir. Foi para o centro cirúrgico, com certeza teve uma equipe de anestesia brilhante, os neurocirurgiões foram muito bons também. Esse cara foi para a enfermaria. E aí você sai com aquela sensação de, pô, fiz o melhor que eu pude, desenrolei o melhor que eu pude, fiz o melhor que eu pude para aquele paciente. Tomara que o desfecho continue sendo nesse caminho, né? A gente torce muito para aquilo que a gente faz ter uma continuidade do cuidado, né? Não adianta a gente fazer de tudo, de tudo, de tudo, chegar e não existir uma continuidade no cuidado, né? E aí, como eu tinha feito a internação desse paciente no sistema, ele fica aparente para nós lá no sistema quando a gente abre a nossa página, né? Eu fui ver, ele estava na enfermaria da Neurocir. E aí, compartilhei com essa residente, falei com ela, ó, você lembra tal paciente, assim, 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 que teve isso e aquilo? Falou, lembro. Eu falei, ele tá na enfermaria da Neurocir, vamos dar uma olhada nele lá? Vamos. Aí subiu eu e ela, quietinho, a gente subiu lá na enfermaria da Neurocir, olhamos, o cara tava com uma baita cicatriz na cabeça, assim, né, cheio de sutura na cabeça, assim, sentadinho comendo. E aí eu falei pra ela, falei, nossa, pô, ele tá muito melhor do que eu imaginei que ele ia estar. Vamos lá conversar com ele? Aí cheguei do lado dele, perguntei como é que ele tava, qual que era o nome dele, falei que tava lá só passando em alguns pacientes. Ele começou a me contar, falou: Nossa, você não acredita, doutor. Tava andando de bicicleta, fazendo o que eu faço aí várias vezes aí, bati ali, depois não lembro de mais nada. Acordei na UTI, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tive entre a vida e a morte, acho que eu vou ter alta amanhã. Falei, pô, que legal, vai ter alta amanhã e tal. Ele olhava assim pra mim, olhava pra ela e tipo assim, tinha uma certa desconfiança ali do que ele tava contando, porque ele não conhecia a gente. E, pô, tudo bem. Desejei ele que ele tivesse ali uma boa recuperação, uma boa alta, que ele pudesse ir para casa, que ele pudesse estar de novo com a família dele, que eu acho que é o que mais importa. E a gente deu as costas e foi embora. No elevador, voltando para a sala de emergência, essa residente me perguntou assim: E aí, você não vai falar que você e eu ficamos 4 horas em cima desse cara aí, que ele teve entre a vida e a morte 5, 6 vezes na nossa mão e que deu certo, o desfecho dele é esse? E aí, naquele dia, eu expliquei para ela que quando você faz medicina de emergência, você não é o cara que recebe a cesta de Natal no final do ano. Você não é o cara que vai receber as comemorações, você não é o cara que vai receber o chocolate, você não é o cara que vai receber a gratificação da família, porque você não tem que esperar isso. Você sendo médico emergencista, o que você tem que focar é no teu paciente. Você vai fazer pelo teu paciente. Você vai fazer o teu melhor para que ele volte para a família dele na melhor funcionalidade possível, para que ele consiga andar, para que ele consiga comer, para que a gente consiga devolver ele funcional ao mercado de trabalho, ao que ele gostava de fazer. A gente não está lá por vaidade. A gente não está lá para poder falar, eu salvei fulano de tal, eu tive parte na vida de fulano de tal. Nenhum emergencista que eu conheço tem essa vaidade. O emergencista ele vai, faz o trabalho dele muito bem feito e não espera isso em troca. E não esperar isso em troca talvez seja uma das maiores lições que a gente pode ter, porque a gente não está esperando um oba-oba, esperando um glamour, esperando nenhum reconhecimento financeiro ou de alguma outra causa pensando nisso. Nosso reconhecimento é aquele cara falar para mim que ele vai ter alta e ele vai jantar com a família dele no dia seguinte. Então, preço maior que esse não tem. Então, talvez de atendimento, de te falar de um cenário muito legal, muito foda que eu passei, talvez esse foi um de grande aprendizado não só para ela, mas para mim também, de pensar que a gente faz medicina de emergência por nenhuma vaidade. Como a gente falou lá, financeiramente a gente não é a melhor especialidade. A gente sofre uma série de preconceitos, sofre uma série de provações que a gente tem que passar, e mesmo assim a gente se mantém no propósito, porque o nosso propósito é o paciente. Não tem nenhum outro propósito além. Ah, Lucas, você vai fazer o fellow lá no Dante e vai se tornar é, subespecialista? Vou me tornar subespecialista. Você acha que eu vou ganhar alguma coisa além disso? Você acha que eu vou ter algum acréscimo financeiro além disso? Você acha que o gestor vai me contratar e me pagar melhor por isso? Não vai. A ideia de eu estar fazendo isso é para prestar melhor assistência para o meu paciente, exclusivamente para isso. Para mim ter esse conhecimento e me satisfazer com esse conhecimento que eu quero ter, mas principalmente aplicar e colocar em prática para o meu paciente. Então, para a gente emergencista, o foco é o paciente e nada mais.
não tem outro foco. Então, acho que se eu pudesse deixar essa mensagem, a ideia é que a gente faz muito pelo próximo, a gente gosta muito de fazer pelo próximo, de fazer pelo paciente. A gente gosta do paciente crítico porque a gente gosta com que ele volte para a família dele. A gente não tem dinheiro que pague a gente conseguir fazer isso, a gente conseguir mudar o desfecho na vida da pessoa no pior dia da vida dela. Então, acho que isso faz o total sentido para quem faz emergência. E acho que quem um dia pensa em prestar essa especialidade, em entender melhor essa especialidade, tem que estar muito balizado e entendido disso, de que o seu reconhecimento não vai ser talvez da forma como outras especialidades dentro da medicina têm. O seu reconhecimento vai muito de você, vai muito de como você vai para casa e deita na tua cama e entende que o que você fez foi o melhor que você poderia ter feito naquele dia. Sensacional, meu irmão. Uma aula, cara, e muito obrigado por compartilhar tudo isso, não só comigo, mas com nós aqui do Café com Emergência. A gente tá muito honrado de te receber aqui, cara, e poder fazer essa reflexão sobre final de residência, porque, cara, a gente passou aí por 3 anos. Se Deus quiser, a nossa amizade vai continuar por muito mais do que 3 anos e a gente vai continuar se encontrando, se vendo, discutindo o caso, falando de Corinthians, de café e tudo mais e tudo aquilo que a gente gosta. Mas nesse momento eu queria mesmo era te agradecer por toda essa trajetória, toda essa caminhada que a gente teve junto, porque foi muito importante para mim poder ter você ao meu lado nesses momentos que foram tão felizes, por hora angustiantes, por hora tristes, mas que eh, me tornaram uma pessoa melhor. E muito disso, de me tornar uma pessoa melhor, foi por ter pessoas como você ao meu lado. Então, aqui como finaleira aí de episódio, é essa, esse agradecimento que eu queria te deixar, cara. Irmão, falar aí que eu que tenho que, esses 3 anos, te agradecer todo o companheirismo, toda a amizade, todo o apoio. Tiveram dias mais fáceis e mais difíceis na sala de emergência, que a gente teve que lidar com várias adversidades, não só do paciente crítico, mas com relação institucional. E aprendi muito com vendo você lidar com os pacientes, vendo você lidar com as pessoas. Você é um cara de coração enorme, um cara que leva o bem por onde passa. Eu falei, você gosta muito de dar oportunidade para as pessoas que estão à tua volta, porque você vê que essas oportunidades são boas e você não é um cara egoísta que quer só para você. Você gosta de transbordar essas oportunidades, isso é muito importante. E eu aprendi muito com você esses 3 anos de residência. Lógico que os 2 primeiros anos foram muito mais intensos na convivência, pelo até os nossos próprios estágios, mas eu tenho uma gratidão muito grande de ter você como meu R igual, principalmente nos momentos em que a gente pensou ali que talvez tivesse num caminho que não fosse o ideal, pensando ali que a residência ali era algo que estava só consumindo a nossa vida e não estava tendo nenhum reflexo positivo. Então a gente lidou com muitas adversidades e a nossa cabeça ela muda muito durante a residência, né? Então tem momentos em que a gente psicologicamente está melhor e pior. E você foi uma pessoa muito importante para me ajudar, principalmente nos momentos em que eu não estava muito bem e que eu fico muito contente de poder ter contado com você e saber que eu posso contar aí o restante da vida. Que a gente teve 3 anos junto aí de residência, mas com certeza aí é uma vida toda aí de parceria e de amizade. Desde no R1, a gente saindo lá para poder tomar o nosso café e fazer a profilaxia do delírio no sol ali, tomando um cafezinho, até poder encontrar aí quinzenalmente, ou a cada 3 semanas aí, para a gente poder comer uma pizza e contar um monte de mentirada aí para poder divertir, até a gente, pô, fazer algumas outras idas ao jogo do Corinthians junto. Então, pô, foi fundamental aí esse nosso elo, principalmente no começo da residência, que é um momento muito difícil em que a gente vem de fora, a gente tem muita desconfiança, a gente não tem nem onde morar quando chega aqui em São Paulo, a gente não sabe como é que vai ser o dia seguinte, como é que vai ser o próximo estágio. Naquele mês não caiu bolsa, vai cair bolsa, vou ter grana para comer, vou comer só no hospital, como é que vai ser? Então tem uma série de coisas que quando a gente tem alguém como referência para poder te ajudar e te balizar, facilita muito e com certeza você foi fundamental aí na residência aí para me manter no prumo. Tenho que te agradecer muito, meu irmão. Tamo junto sempre, Pô, viu, irmão, Magrão?
Eu que agradeço e saiba que toda a admiração é recíproca. Foi muito bacana ter esse papo aqui com você nesse projeto, que é um cara que, inclusive, sempre me apoiou em todos esses projetos e fico muito contente com isso também. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Sigam a gente nas redes sociais, Café com Emergência. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.